passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. E eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. E a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Estamos de volta aqui com o nosso Conversas da Vida em formato diferente, com muitas coisas diferentes e boa para o teu coração. Certamente você vai ser abençoado, edificado. Toda sexta-feira, cerca de 18h30, estamos entrando aqui ou em estreia ou ao vivo com Conversas da Vida para abençoar o teu coração. Estamos hoje em estreia, temos programações especiais em nossa igreja nesse final de semana e cremos que você vai ser muito abençoado. Você pode, na nossa sala de bate-papo aqui, ou na nossa sala de oração, você pode colocar pedidos, temas e direções. Vamos considerar e vamos, quem sabe, ponderar para que você também tenha a liberdade de estar aqui conosco no Conversas da Vida, se não presencialmente, através do tema que você vai propor para nós. Toda sexta-feira, 18h30, Conversas da Vida, cerca de 18h30, Conversas da Vida. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse dia. Pai Celestial, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus, te damos ações de graças por Tua misericórdia sobre o nosso coração e queremos te pedir que Tua graça e o Teu favor possam prevalecer sobre todos nós conectados nesta hora. Queremos orar por nós, pela igreja e pedir que a Tua unção prevaleça e permaneça sobre todos nós e assim oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém! E iniciamos o nosso Conversas da Vida declarando o ano da manifestação de todas as bênçãos. Sim, é tempo de abençoar, intensa graça de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Você tem proclamado a cada dia isso, porque queremos iniciar aqui. O Salmo 100 diz, entrai por suas portas com louvor e em seus atos com hinos. Estamos declarando o ano da manifestação de todas as bênçãos. É tempo do favor de Deus. Você é abençoado ao entrar, você é abençoado ao sair. Então, antes de começarmos a nossa Conversas da Vida aqui, vamos celebrar Deus com esta canção. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar,
a presença de Deus possa continuar te favorecendo. E não esqueça, você é abençoado ao entrar e abençoado ao sair. E nós estamos em 21 dias de oração no nosso evangelismo de oração. Queremos iniciar compartilhando com você a importância que está tendo estes 21 dias de oração. E todos os dias estamos orando por pessoas que Deus colocou no nosso coração. No dia 1º de junho de 2025, vamos ter um batismo nas águas. Possa ser que essas pessoas que você está mencionando, listando para orar, para Deus converter, para Deus abençoar, pode ser que até, quem sabe, no dia 1º de junho elas se batizem. Pastor, e se isso não acontecer? O teu trabalho não será vão. Tenha certeza disso, que Deus vai estar atuando e trabalhando com você e através de você. Então, a razão de nós estarmos nessa terra, meus irmãos, é sermos formados à imagem de Jesus e também levarmos vidas para o reino de Deus. Esse é o nosso trabalho, porque Jesus deu uma ordem para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a minha e a sua missão. E aí, o que significa esse evangelismo de oração? Nós oramos escolhendo pessoas que não têm conversão ainda, que não se batizaram na água, que não confessam Jesus como Senhor, que não estão em aliança com a igreja. Colocamos esses nomes e começamos a orar. Vamos orar com perseverança para a salvação delas. Vamos orar para a libertação. Por que libertação? Explicamos que, de fato, fortalezas espirituais podem estar impedindo essa pessoa de ver o evangelho da glória de Deus. Olha, quem é que não quer ser amado por Deus? Cegueira espiritual, às vezes, bloqueia muitas vidas de se converterem. Então, essa pessoa, qual é o nome dessa pessoa? Paulo, Maria, João. Você vai orar: Deus, o Paulo, a Maria, o João, em nome de Jesus, tira toda a cegueira espiritual. Eu proíbo Satanás de continuar cegando essa vida, bloqueando espiritualmente esse coração. Você usa da autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas você vai orar também para que a unção do Espírito Santo caia sobre esse coração. Seja o Paulo, a Maria, seja qualquer nome que você esteja orando, você vai pedir, porque é o Espírito Santo que convence, que converte, que transforma. Sem mim nada podeis fazer. Nós semeamos a palavra, mas Deus coopera conosco com sinais, milagres e prodígios. E você vai pedir a ação do Espírito Santo para essa vida. Espírito Santo, toca este coração. Espírito Santo, ministra sobre essa vida. Convence, converte, Pai amado. Toca profundamente quando esse coração estiver dormindo, que teu Espírito visite com sonhos proféticos. Quando ele acordar, que haja visões, que haja o sobrenatural sobre esta vida. Que Deus possa realmente constranger este coração. Às vezes o Espírito Santo vem no momento que você nem espera e vai tocar essa vida, esse coração. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que, na Alberto Browne mesmo, lembro de um testemunho de uma pessoa que, andando na Alberto Browne, achou um folheto caído no chão. A palavra, ao ler, o Espírito Santo tocou profundamente o coração dessa vida, que não era convertida, estava de passagem por Nova Friburgo, não morava aqui e foi tocado profundamente por este coração, pelo Espírito Santo, por causa de uma mensagem, a semente que estava lá. Então, você vai orar para o Espírito Santo. Quem liberou aquele folheto certamente orou para que Deus atuasse, e Deus atuou. Nós estamos aqui e Deus vai cooperar conosco. Você vai orar também semeando a palavra. Todos os dias estamos enviando um folheto. Esse foi o nosso primeiro folheto e nós hoje temos esse segundo folheto. Veja aí na tela. Esse segundo folheto que você está vendo aqui na tela agora, cada dia terá um folheto diferente que você vai encaminhar para esta pessoa, se você sentir paz no coração ou não. Possa ser que você não vai sentir paz para enviar, não envie. Há um momento certo para semear a palavra. A Bíblia fala: como maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dada no seu tempo certo. Por isso nós falamos, mas você pode enviar esse folheto virtual de oração para outras pessoas. Estamos aqui realmente orando e você vai orar convidando para o batismo de arrependimento. Lá na frente, quando chegarmos lá pelo 18º, 19º dia de oração, vamos fazer um folheto especial que terá esse convite para o batismo. E aí essa pessoa já está orando junto com você. E quem sabe um milagre não vai acontecer no coração dela e ela decida se batizar agora em 1º de junho. Ou não. Talvez não vai se decidir, mas ficou semeada a palavra e você vai ver Deus mover. Orar, quem sabe, levando ela ao batismo. Esse é o nosso evangelismo de oração que nós estamos realmente empenhados em viver e em ter. Você participa conosco deste mover do Espírito Santo de Deus. Fique ligado então. Vamos orar para que Deus abençoe essas vidas? Estamos orando todo dia, vamos aproveitar hoje para orarmos também pelo nosso evangelismo de oração.
Pai, nós paramos um instante aqui no nosso Conversas da Vida para orarmos pelo evangelismo de oração, por vidas que já estão orando, semeando. Damos proteção a todos que estão se levantando em oração, para cada casa, cada família. Tu nos ensinaste a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra a tua igreja de todo o mal, guarda-nos e proteja diante de ti as nossas vidas, os nossos corações e as nossas famílias e esta igreja pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós declaramos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós proclamamos isso em oração. Declaramos sobre esta casa, sobre esta igreja, toda arma preparada contra ela não prevalecerá. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, a tua glória, a tua graça, Pai, é a nossa defesa, é o nosso escudo, é a nossa proteção, Pai amado. E nós oramos por esse evangelismo de oração, para que haja salvação e conversão de vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esteja empenhado conosco, então, no nosso evangelismo de oração. E eu quero falar de outra coisa que vai acontecer em nossa igreja, aqui no nosso Conversas da Vida. No próximo sábado, temos culto de casais. Muito importante. É a oportunidade que você tem de convidar casais, até que não são cristãos, para estar conosco. Esse culto de casais vai acontecer no próximo sábado, 7h30 da noite. É muito importante você ter visão de reino, de igreja. Vai estar conosco o pastor Francis Lira e Mildred, estarão ministrando na nossa igreja no sábado, 7h30 da noite. Eles vão ministrar para os casais. Namorados, noivos e casados poderão participar deste encontro. Sábado, 7h30 da noite. O Ministério de Casais está realmente estruturado para abençoar nesse culto que vai acontecer às 7h30. Você é nosso convidado. E o pastor Francis e Mildred vão estar ali ministrando. Mas nós que somos obreiros da igreja, preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Quando você tem uma família, não importa o tipo do almoço que vai ter. Você faz parte daquela casa. Você chora com os que choram, você se alegra com os que se alegram, você come o que tem na mesa, não é assim? Se a família passa fome, você passa a fome junto. Se a família tem fartura, você tem fartura junto com ele. Se o arroz ficou meio queimadinho, é o arroz que você vai comer, porque você é família. Você não abandona a família por causa disso. Você não deixa de ter comunhão, a festa não vai ser boa, eu não estou lá na festa de Natal, não vai ter o doce que eu quero, não quero manter comunhão com ele. Isso é falta de amor, isso é falta de Deus na vida de uma pessoa. É falta de visão, melhor dizendo, sobre o reino de Deus. Então nós vamos ter um culto de casais nesse final de semana. Ah, pastor, eu acho que o pastor Francis, nem sei, você que chegou agora na igreja, nem sei quem é esse pastor Francis Lira. Não importa se você sabe, ele prega bem ou prega mal. Não importa se prega bem ou se prega mal. É a tua família, a tua casa, é a tua igreja. Vem! Se o almoço for maravilhoso, ótimo. Se o almoço não for bom, ótimo. O importante é a edificação do reino de Deus que você vai participar conosco. Então, fique ligado. Claro, pastor Francis e Mildred tem um coração maravilhoso. Pastor Francis tem uma palavra do reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai se alimentar muito bem. Mas eu quero que, como a oferta que nós damos, a nossa oferta, nós não damos oferta porque tem uma necessidade. Nós não damos oferta porque tem algo para ser feito. Nós damos oferta como um princípio que o próprio Abraão fez. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, não é porque tinha que construir o templo, que tinha que ajudar alguém, não. Ele deu por um princípio do coração de Deus, que Deus é generoso. Ele entendeu que Deus é o que semeia, que dá fruto, que aquilo que Deus é, Ele transfere, Ele abençoa. Abraão teve essa visão. Dízimo e oferta, inclusive, a lei do dízimo veio 430 anos depois, mas ele já deu dízimo e oferta, porque tem algumas pessoas que falam assim, pastor, dízimo e oferta, o fim da lei é Cristo. Agora, na nova aliança não tem dízimo e oferta como lei, verdade, não tem, mas tem dízimo e oferta como graça, como Abraão fez, entendendo os princípios do reino dos céus. Então, eu estou tomando essa metáfora do dízimo e da oferta exatamente assim, porque a gente oferta a nossa vida, a gente vai estar presente, vai estar semeando, vai estar abençoando, a gente está junto na igreja e assim também, não é porque vamos ser abençoados, é porque estamos ali para abençoar, fazer parte do corpo de Cristo. Então não importa qual seja a programação da sua igreja, essa é uma palavra de limpeza de coração, não é para que você possa realmente entender, porque a Bíblia fala que tem pessoas que elas servem o seu próprio ventre. Isso é feio.
se me agrada eu vou, se não me agrada eu não vou. Não, querido. Para o novo convertido, para aquela pessoa que não converteu, a gente sempre fala assim, vem no primeiro dia, não gostou, não volta mais. Isso para a pessoa que está chegando na igreja e que ainda não converteu, que ainda não teve uma experiência no reino de Deus, que ainda não entrou para a família. Mas para quem está na família, não. Eu me converti em 1979, nunca faltei um culto, nunca. Aliás, durante muitos anos, para mais de 30 anos, nunca cheguei atrasado em um culto, glória a Deus, é a graça de Deus. E olha que os nossos cultos eram grandes, viu? Nós tínhamos de segunda, quando falam que eu faltei culto, não é só os cultos oficiais, não. Tinha culto segunda-feira, tinha culto terça-feira, tinha culto quarta-feira, quinta eu acho que não, sexta-feira tinha culto, sábado tinha culto, domingo tinha culto. Estou falando disso, sem faltar um culto desses. Todo dia eu estava lá, presente ali, buscando Deus, comprometido com o reino. Por que eu virei pastor da igreja? Porque eu me comprometi com a igreja, você está entendendo? Eu me dei a Deus e me dei à igreja. Virei pastor porque eu estava sempre lá. As pessoas falam, você foi chamado? Não, eu fui achado, estava ali. E aí Deus me usou porque eu estava lá sempre presente, ali, envolvido com a família. Então, eu não vim para servir o meu ventre. Aliás, durante um período eu nem queria ser pastor, até que eu descobri que eu já era pastor. Aí eu tive que admitir e deixei que me ordenasse, porque na verdade era o que eu fazia. Mas a gente não vem para a igreja para servir o nosso ventre. Não gosto disso, não gosto daquilo, não vou. Não, a gente está ali para somar, para ajudar, chorar com os que choram, alegar com os que alegam, comer arroz queimado, ou comer arroz de forno, daquele delicioso, do melhor que tem, não é? Não importa, a gente está aqui para ser família, para viver o reino de Deus. Essa é a nossa visão, essa tem que ser a sua visão de reino. Então não importa se é culto de casais, culto de solteiro, claro, na especificidade que a pessoa vai estar participando, é outra coisa, mas estamos juntos para amar, estamos juntos para abençoar, estamos juntos não é porque vai ser bom ou se vai ser ruim, estamos juntos porque é minha família, minha casa, minha igreja, é a congregação de Deus me colocou, eu estou ali para somar, para ajudar, para abençoar. Então nesses cultos todos que eu sempre fui, tinha cultos que era bênção, tinha cultos que não tinha nem palavra, tinha cultos que não importa, o culto não é para mim, o culto é para Deus, é família, reino de Deus. Então não seja um crente que sirva o seu próprio ventre. Seja um crente que sirva a Deus e ame os irmãos, esteja junto na alegria e na tristeza, em todos os momentos, mostrando que é amor, porque é isso que Deus faz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então participe da sua igreja com visão de amor, de graça, de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. É desta maneira que teremos esta conferência e cremos que ela vai ser bem abençoada para o teu coração. E Deus vai ministrar. Então nós queremos orar para que Deus te abençoe nesse culto de casais. Vamos orar pelo culto? Vamos orar. Pai, nós oramos por esse culto de casais, temos a certeza que pastores Francis e Milton trarão transferências abençoadas para os casais que lá estarão. Também no domingo, ele estará conosco 9h30 e 18 horas. Abençoa o culto 9h30 da manhã de estudo da palavra, abençoa o culto às 18 horas, que teu Espírito faça realmente graça e traga realmente uma unção especial neste final de semana, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos convidar você para participar do Ore por Nova Friburgo. Vai começar o Ore por Nova Friburgo. E sabe, é bem importante você entender o que uma oração pode fazer por uma cidade. Graças a Deus, Nova Friburgo, nós estamos aqui na segunda cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Eu já contei aqui testemunhos nossos aqui, da importância desses testemunhos, né? De orações na nossa cidade, que estava violenta, que estava com uma criminalidade alta, assassinatos enormes há anos atrás, há muitos anos atrás, você pode acompanhar na Voz da Serra, quando o Conselho de Pastores resolveu entrar em intercessão e orar por violência, e nós fomos a locais onde assassinatos aconteciam toda semana, quase, era um negócio horrível, e você pode consultar a Voz da Serra e você vai ver. Desde o dia que o Conselho, pastora Nazaré, que é a nossa general de oração, resolveu subir aquele local ali onde estava tendo assassinatos, e levou vários pastores, intercessores, ungimos as ruas, oramos, proclamamos, proibimos, em nome de Jesus Cristo, o espírito de morte e de destruição naquele lugar. Meu irmão, anos se passaram, não houve mais um assassinato naquele local, foi acontecer para mais de 5, 6, ou sei, 10 anos depois. Eu estou falando aqui, eu perco a noção do tempo aqui, não tenho exatamente a precisão, mas muitos anos depois foi acontecer um crime naquele local lá. Então veja bem, a oração por uma cidade, a Bíblia fala, na cidade ao que você foi colocado, você deve orar por ela, porque na paz dessa cidade
você vai ter paz. Então é muito importante você estar consciente do ore por Nova Friburgo. Você está nessa cidade, você tem a responsabilidade de orar por ela. Para quê? Para que haja salvação, para que haja conversão, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada. Para quê? Não é para ficar bem bom em Nova Friburgo. Nova Friburgo não é a nossa cidade é Jerusalém celestial. Nós temos que ter visão dos céus, tanto no evangelismo de oração. Temos que entender que o mais importante, estamos indo para a glória. Eu vou passar, inclusive, no finalzinho desse nosso Conversas da Vida, o testemunho do Ted. Eu gosto muito do pastor Ted, já passei algumas vezes aqui, sobre a sua vovó na glória. Porque a razão de estarmos aqui nesta terra, meu irmão, ela é um ventre gerando filhos e filhas para Deus. Não vamos orar por Friburgo, para que Friburgo seja gloriosa, porque vamos viver para sempre em Friburgo. Não, Friburgo vai passar, Nova York vai passar, Rio de Janeiro vai passar, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas enquanto estamos aqui, com um alvo, orar por Friburgo, para ganharmos almas, pregarmos o Evangelho, estendermos o reino de Deus, declarar que Jesus é o Senhor nessa cidade, porque o sangue foi derramado por Nova Friburgo também, para proclamar que Ele é dono, Senhor dessa cidade, tem todo o poder nos céus e na terra, e você é um missionário aqui. Ore por Nova Friburgo, e quem vai dar as direções sobre o que vai acontecer em Nova Friburgo é o próprio pastor Pedro, que está coordenando o Ore por Nova Friburgo, diretamente do Conselho de Pastores, pastor Pedro. O mês de maio é o mês de aniversário de Nova Friburgo e nós também estaremos envolvidos mais uma vez na campanha Ore por Nova Friburgo. Do dia 1º ao dia 18 estaremos então como igreja reunidos diante da presença do Senhor e nesse forte propósito de intercessão, onde você e sua igreja são instrumentos muito importantes para tudo que Deus quer fazer. Creio que sua igreja pode ser uma porta para abençoar a nossa cidade. Então, convidamos você como intercessor para estarmos juntos nesse mover. Dia 16 de maio tem um convite especial para fazer. Na praça, então, Demerval Barbosa Moreira, Centro de Turismo. Naquela praça vai acontecer um culto às 18 horas, um culto de unidade, onde a igreja estará orando, buscando ao Senhor e ali vamos estar mais uma vez declarando sobre a nossa cidade a manifestação da graça de Deus. Ore por Nova Friburgo, você também! Amém! Que Deus possa te abençoar e que você participe então do nosso Ore por Nova Friburgo, orando e clamando por Nova Friburgo. Vamos orar agora por Friburgo? Vamos orar. Pai, nós levantamos as nossas mãos para que essa cidade tenha paz. Na paz dessa cidade nós teremos paz. E tendo paz podemos pregar o Evangelho a toda criatura e proclamarmos e convidarmos os homens ao arrependimento, à conversão diante de Ti. Então nós colocamos os moradores de Friburgo para que Tu possas agir na cidade onde Tu nos dás autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. E nós liberamos, Pai amado, a oração para que Friburgo realmente venha se converter, venha se arrepender e venha ter experiência com a Tua glória e com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém! E o nosso convite para você continuar orando por Nova Friburgo. Mas não terminou Conversas da Vida ainda não. Nós queremos reforçar com você o nosso amigo de oração. Isso aí. Evangelismo de oração, você está orando por pessoas não convertidas. Esse amigo de oração diz assim, olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinaria o caminho bom e direito. Olha só. Você peca contra Deus deixando de orar. Nós queremos falar que um projeto de Deus para você é o nosso amigo de oração. Você já selecionou, esses amigos de oração, você vai selecionar dentro da congregação que você está, dentro da nossa igreja. Pode ser novo convertido, velho convertido, não importa. Você vai ter esses amigos de oração. O que significa? Você vai orar por essa pessoa, você vai interceder por ela, você vai anotar e vai orar, Deus, quero dar proteção. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar por ele, para vigiar, melhor dizendo, junto com ele enquanto ele orava. São esses amigos que você tem na hora da oração para proteção. Você vai orar por eles, você vai estar intercedendo por eles, como Jesus disse para Pedro. Jesus tinha 12 apóstolos, disse, Pedro, eu orei por ti, para que o maligno não te cirandasse como trigo, para que essa trama fosse desfeita. Então, está orando por pessoas. O que você faz? De 1 até 12 pessoas, pode ser uma pessoa, pode ser 3, dentro da congregação, gente convertida, gente já batizada nas águas essa. Diferente lá do evangelismo de oração, que são pessoas não convertidas, que não estão batizadas, que não estão na igreja. Essa aqui é a nossa responsabilidade de oração, de termos esse amigo de oração. E aí, depois que você selecionar, envia para o meu telefone, está ali, olha, 998312007,
para que você possa fazer essa listagem, a gente possa estar dando cobertura, porque nós queremos ser a reunião dos amigos. A igreja é a reunião dos amigos. Em João 15, Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que coisa linda. Então, que você participe dessa maneira. Vamos orar para que nós sejamos esta igreja dos amigos? Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos orar, Deus, para que esta igreja seja a igreja dos amigos, e dos amigos, ó Pai, para que a gente possa fluir realmente debaixo da graça, do Teu amor, do Evangelho de Jesus, Pai amado, e nós possamos ter esse vínculo de amor uns com os outros, amando uns aos outros e compartilhando uns com os outros. Que Tua graça, que Teu poder, que Tua presença possa dar nomes de pessoas que a gente se relacione em oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai embora não. Eu quero justamente mostrar para você, nesse testemunho do Ted que nós vamos assistir agora, do pastor Ted, lá nos Estados Unidos. Aliás, nós vamos orar por ele também, né? Ele está passando um período de enfermidade lá nos Estados Unidos, né? E aí pediu que a gente orasse por ele aqui. Então vamos estar orando pelo Ted agora. Vamos orar. Pai, nós colocamos o pastor Ted diante de Ti e entramos em conexão diante do Teu trono por ele. O abençoamos para que a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor possam estar fluindo sobre a vida dele. E Tua misericórdia possam prevalecer a cada dia no nome do Senhor Jesus. Lá nos Estados Unidos, toca, cura, restaura, abençoa, que ele possa continuar proclamando o Teu nome, que é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar aqui agora para você, olha, eu vou dar uma pausa aqui, nós vamos passar para você aqui agora, deixa eu ver onde que eu pauso, isso aqui está aqui, ó, perdão, está aqui a pausa, está aqui, ó. Isso, nós vamos passar agora para você esse testemunho do Ted aqui, vai sair em tela cheia para você, com um som bem bom, mas sabe, esse testemunho do Ted é bem importante entender a razão de nós estarmos aqui nessa terra. O que eu e você estamos fazendo aqui, afinal de contas? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós somos peregrinos na terra. Nós não podemos deixar que os problemas da vida venham nos sequestrar e a gente acorde assim, com vontade de não viver, perdendo o sentido da nossa existência. Ora, imagine aqui uma máquina de lavar querendo ser televisão. Vai entrar em crise, não vai dar certo. Ou uma televisão querendo ser máquina de lavar. Vai estragar tudo. A gente às vezes cria alvos, sonhos e projetos que Deus nunca colocou para nós. A gente entra em depressão, entra em crise, entra em angústia porque nós não estamos alcançando aqueles sonhos. Mas não são sonhos de Deus. É isso importante que você entenda isso, porque na verdade, quando você entende o propósito, o sentido da sua existência, sua vida ganha novo ânimo. Deus trabalhando em você, Deus atuando em você. E o alvo de Deus é que para quando você partir dessa terra, você possa estar habitando na eternidade. Esse é o nosso consolo. Permanece a fé, a esperança e o amor. Então, nós não trabalhamos para esta terra, para este mundo. Arrependei-vos de quê? Do humanismo. O humanismo foi o pecado de Adão. Sereis como Deus, centrado em você. É o que eu sinto aqui importante. Parece que Deus tem que se arrepender de ter escrito algumas coisas na Bíblia. Para que Deus deixou aquilo lá? Para que Deus usou os judeus escrevendo coisas lá? Parece que agora o humanismo é eu no centro, sou eu no centro, sou eu no centro. É Deus que tem que se arrepender, Deus que tem que se converter. Não, arrependei-vos. Nós somos homens caídos, precisamos de graça e de salvação. E graças a Deus que Jesus é o nosso Salvador. E entender de fato que nós estamos indo para o céu, que Ele é o Senhor da nossa vida e que a nossa esperança não está nessa terra. Paulo disse, se a nossa vida se resume só nesta aqui, se não há ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não há sentido, a vida realmente é vazia. Mas nossa existência nessa terra aqui é porque Deus nos amou, Deus se envolveu, Deus nos amou e te amou de tal maneira. Você existe porque Deus quer. E este recado chega a você porque Deus quer, para dizer: eu te amo, eu quero te transformar, eu não quero que você desapareça eternamente, mas que você viva eternamente. E só tem um caminho: a graça de Jesus Cristo, feita na cruz do Calvário. Quem nele crê nunca verá a morte. Aleluia. Arrependei-vos, muda a mente, convertei-vos. Não é só mudar a mente, é converter, é caminhar por outro caminho, abandonar pecados, erros e falhas e dizer: Deus, minha vida não pode ser centrada em mim como eu quero, como eu sinto, mas como tu queres, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A igreja anuncia o arrependimento, a conversão. Não é agora
esse evangelho humanista, onde o homem é o centro, Deus não é mais o centro. O arrependimento não precisa ter mais. O importante é que o homem fique feliz. O importante é que o homem se sinta bem. Esse não é o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem que arrepender, tem que converter. Muitos me dizem, Senhor, profetizamos, curamos, fizemos maravilha. Não vos conheço, apartai-vos de vós, praticais a iniquidade. E tem um evangelho dizendo, pode ficar na iniquidade, porque Deus te ama. Deus te ama. Mas você tem que se arrepender e se converter. A graça transforma, a graça muda. Então nós queremos viver o reino de Deus, a conversão, não só arrependimento, mas a conversão no reino dos céus. Porque a nossa esperança está no céu, não está nessa terra aqui. O céu e a terra vão passar. Não ameis o mundo, diz a Bíblia, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha isso aqui. O apóstolo do amor que falou. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o quê? Concupiscência da carne. Os desejos descontrolados da carne, que a gente diz assim, não, se você se sente bem, faça. As concupiscências dos olhos, os desejos, a cobiça e a soberba da vida, de achar que é o centro de tudo. Ele diz, se alguém ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é um convite para arrependimento. Desejos descontrolados que Deus não criou, desejos e sentimentos que não procedem da palavra, da santidade, do amor de Deus. Somos todos com defeito, não tem um homem sem defeito na terra. E todos os homens precisam se arrepender e se converter, e se render à graça do amor de Deus. É graça, Ele não vai te largar enquanto não te transformar à imagem de Jesus. Ele vai continuar te amando, Ele não vai te deixar, Deus te ama, Ele não te lança fora, não importa como você esteja, sujo, caído, largado, abandonado, não importa. Ele te resgata. Quando o pródigo volta, faz uma festa, coloca o anel e restaura a condição de filho. Então você que caiu, que pecou, que está no fundo da lama, é com você que Deus está falando. Deus te ama, Deus não te larga, Ele não vai te deixar, não vai te abandonar, Ele larga as 99 e vai atrás de você, mas você tem que querer vir para o reino de Deus. Ele não vai ficar com você no reino das trevas, nem no reino deste mundo, não. É arrependei-vos e convertei-vos, venha para o reino de Deus, venha viver a vontade do Senhor, porque a nossa esperança não é essa terra, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então olha só, falo demais, né? Pastor Ted vai dar esse testemunho e nós voltamos para terminar com você. Oi, igreja. Aqui é a Nanda, de novo, dos Estados Unidos, e eu estou aqui hoje com o meu pastor, Ted Davis. O pastor Ted é o pastor que fundou a nossa igreja Faith Center, e ele orou e ele tem uma palavra para vocês. Então, com vocês, nosso querido pastor Ted. I want to share with you a wonderful story. Eu quero dividir com vocês uma história muito bonita. And I want to begin by reading God's Word. E eu quero começar lendo a palavra do Senhor. I am reading from Isaiah chapter 55, Isaías capítulo 55, and I'm going to read two verses, verse 8 and 9. versos 8 e 9. This is what God says. Isso é o que o Senhor diz. My thoughts are nothing like your thoughts, Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, says the Lord. diz o Senhor. And my ways are far beyond E os meus caminhos são muito além. anything you could imagine. Qualquer coisa que você puder imaginar. For just as the heavens are higher than the earth, Porque assim como os céus são muito acima da terra, so my ways are higher than your ways. também os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos. And my thoughts are higher than your thoughts. E os meus pensamentos estão muito acima dos seus pensamentos. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, soon, very soon, cedo, breve, muito em breve, the Lord is going to take us unto himself. o Senhor vai tomar a gente para Ele mesmo. There is going to be an eternal homecoming.
vai ter uma eterna festa para receber a gente. It is going to be a joyful time Vai ser um tempo de muita alegria, that will never end. que nunca vai acabar. In this life, Nessa vida aqui, we face many sorrows, nós temos muitos sofrimentos, and yet we live a life of faith mas nós vivemos uma vida de fé, because God has said, porque o Senhor falou conosco. without faith, it is impossible to please God. Sem fé é impossível agradar a Deus. For he who comes to God Porque aquele que vem até o Senhor must believe that he is, precisa acreditar que Ele é and that he is a rewarder of those e que Ele dá galardões àqueles who diligently seek him. que seguem Ele constantemente. Many years ago, as a younger pastor, Muitos anos atrás, quando eu era um pastor bem novo, my grandmother, whom I so adored, a minha avó, que eu adorava de todo o coração, her name was Bethel Bradshaw. o nome dela era Bethel Bradshaw. She had been very ill for many years, Ela estava doente já por muitos anos, but she loved Jesus with all her heart. mas ela amava Jesus com todo o coração dela. She looked for every opportunity to share him with others. Ela procurava cada oportunidade para poder falar de Jesus com as pessoas. One day on a long phone call, Dia, num telefonema muito longo, she said to me, Teddy, ela me falou: Ted, do not wait to come to my funeral. não espera para vir para o meu funeral. Come to see me now while I'm still with you. Vem me ver agora, enquanto eu ainda estou aqui com você. And so I drove 1,000 miles Então eu dirigi 1.000 milhas, mais ou menos 1.500 quilômetros, to spend a week with my grandmother. para passar uma semana com a minha avó. I wish that I had recorded all our conversations. Eu queria ter gravado todas as nossas conversas. She was so excited about meeting the Lord face to face. Ela estava toda animada a respeito de encontrar com o Senhor Jesus frente a frente, cara a cara. But she also was so deeply concerned for those who had yet to receive Jesus as Savior. Mas ela também estava muito preocupada por todos aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. So we began to pray. Então nós começamos a orar juntos. And day after day we prayed together. E a cada dia nós oramos juntos. We began to name our loved ones. Nós começamos a falar o nome de todos aqueles que a gente amava. We began to pray for our friends and our neighbors. Nós começamos a orar por todos os nossos amigos, por todos os nossos vizinhos. That God the Holy Spirit Deus e o Espírito Santo would touch their lives pudessem tocar a vida deles and draw them into the arms of Jesus. e trazer eles bem para junto dos braços do Senhor Jesus. I came home where I was attending Bible college. Eu vim para cá, desculpem a falha técnica. Eu vim para casa onde eu estava participando de uma universidade da bíblica. I'm sorry. I came home where I was attending Bible college. Ele veio para casa onde estava atendendo universidade de teologia. And a couple of weeks later, E algumas semanas mais tarde, my mother called me a minha mãe me ligou and told me that my grandmother had gone home to be with Jesus. e me disse que a minha avó tinha ido para casa para estar com o Senhor Jesus. I turned and went into another room Eu virei e entrei para dentro de outro quarto, where I could begin to pray and I began to weep onde eu pude começar a orar e eu comecei a chorar. as I grieved my grandmother's passing.
pelo tanto que eu estava sentindo a tristeza da minha avó ter falecido. But suddenly I was in the Spirit. Mas de repente o Senhor me arrebatou em espírito. I was suddenly in the presence of the Lord in heaven. Eu de repente estava na presença do Senhor no céu. It is a scene that is impossible to fully describe. É uma cena que é impossível para mim descrever completamente. It was a scene so beautiful. The sky was so brilliant blue. Foi uma cena tão linda, o céu estava de um azul indescritível. This vast field of green. Campo verde maravilhoso. And trees so beautiful beyond description. E árvores tão lindas que eu jamais poderia descrevê-las. As I looked on this scene in heaven, Enquanto eu olhava aquela cena toda no céu, I suddenly saw my grandmother de repente eu vi a minha avó. come onto the scene from my left. Ela veio na cena pela minha esquerda, pelo meu lado esquerdo. When I first saw her, Quando eu vi ela, she still was old and very frail. ela ainda parecia velhinha e muito frágil. But immediately she began to change Mas imediatamente ela começou a mudar. into this beautiful young woman. Numa mulher linda e nova. She was dressed in white all the way from her neck down to her feet. Ela estava com um vestido branco que ia desde o pescoço dela até o pé. She had a beautiful sash around her waist of lace, Ela tinha uma renda em volta da cintura dela and she was laughing. e ela estava morrendo de rir. As she began to move across in front of my field of vision, Enquanto ela começou a se mover na minha frente, na frente da minha visão, suddenly to my right, I saw Jesus coming toward her. do meu lado direito eu vi Jesus vindo ao encontro dela. And he was laughing. E ele estava morrendo de rir. And suddenly they both began to run. E de repente os dois começaram a correr. They ran into each other's arms. Eles correram para o outro. And he picked her up E ele pegou ela do and chão. he began to twirl her around Começou a rodar com ela. in a dance, Numa dança a celebration. de celebração. And I was here again. E aí eu estava aqui novamente. That vision has brought me so much comfort, Essa visão tem trazido para mim tanto conforto. but I believe with all my heart E eu acredito com todo o meu coração that it is one way that the Lord has shown me que essa foi uma maneira que o Senhor me mostrou that the best is yet to be. que o melhor ainda está para vir. The Bible says, A Bíblia nos diz: "In thy presence is fullness of joy. na sua presença a abundância de alegria. At your right hand are pleasures forevermore." I have to stop. Eu tive que comentar com o meu pastor porque eu não sabia o que ele ia falar. E a palavra que ele está dando para vocês é o Salmo 16, que a Tami também, que nós falamos na ministração que eu falei. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Oh, Lord. I love you, my brothers and sisters in Jesus, Eu amo vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus. and I look forward to all eternity E eu estou olhando para a eternidade walking with you para andar com vocês and talking with you e conversar com vocês in the wonders of heaven nas maravilhas que estão no céu and on the new earth. e na nova terra. God bless you. Deus abençoe a cada um de vocês. Amen. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você um dia possa também estar dançando na glória com Jesus, porque esta é a vida eterna.
Vamos orar. Pai, nós oramos por cada vida que se arrependa, que se converta, que tenha experiência com a Tua presença e com a Tua glória. E nós oramos e abençoamos esses corações debaixo do Teu amor, debaixo da Tua misericórdia e debaixo do Teu poder, ó Pai. Que a nossa igreja seja uma igreja centrada na palavra, que siga a Tua voz, pregando o Evangelho que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Traz a Tua presença, traz a Tua glória a esta igreja, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém! E vamos celebrar a Deus terminando esse Conversas da Vida com você, convidando você então, sábado, deixa eu tirar daqui, vamos voltar para lá? Aqui, ó, sábado, 7h30, culto de casais com o pastor Francis. Domingo, 9h30 da manhã, pastor Francis e Mildred pregando. Domingo, às 18 horas, pastor Francis e Mildred pregando e ministrando. Então, um final de semana cheio de transferência especial para você. Foi bom estar com você aqui e eu quero te abençoar. Pai, eu abençoo agora cada casa, cada família conectada conosco nesse Conversas da Vida que nós tivemos. Vamos encerrar celebrando, cantando, ministrando e que Tua presença prevaleça sobre cada coração e assim abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar de mais um Conversas da Vida e se Deus quiser viver, voltaremos na próxima sexta com você. Até lá. Que eu possa habitar em Tua casa, pra Te contemplar, pra Te contemplar. Apenas uma coisa importa. Vamos, irmãos. Uma coisa eu peço a Ti e a buscarei, que eu possa habitar em Tua casa, pra Te contemplar, pra Te contemplar. Pois o meu nome está no amor, e eu não resisti ao som da Tua doce
seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Ele é incomparável, digno de louvor, toda honra, toda glória vamos dar a ti, hoje e sempre. Vamos declarar toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Diga toda honra, toda glória. Vamos juntos, vamos declarar a Ele. Ele é digno de todo louvor, para sempre. Digno, digno, digno. Diga toda honra, toda glória, para sempre, Senhor. Para sempre damos a Ti, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Toda honra, toda honra, toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Toda honra, toda glória. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Digno, aquele que está sentado no alto e sublime Deus. Sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar.